Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Atendendo aí, como eu prometi, fazer alguns vídeos relativamente curtos sobre a proposição do governo que vai tomar posse 1º de janeiro, o governo eleito, de modificar a reforma trabalhista, também chamada de a Lei 13.467, também chamada de reforma trabalhista. Eu escrevi muito sobre o tema e tem um artigo meu que eu chamo de dignidade e precarização. Nele eu faço uma análise geral aí dos princípios que regem a dignidade da pessoa humana, a partir dos conceitos doutrinários e da própria Constituição Federal, e vou trabalhar alguns temas, dentre eles aquele que o governo já anunciou que vai alterar. Então ele já falou, como eu disse no outro vídeo, ele já falou no trabalho intermitente, que é esse que eu vou falar agora, ele já falou da ausência da participação do sindicato nas negociações coletivas, e ele também já falou aí em mexer, provavelmente, a questão da reforma sindical. Não sei em que ponto aí ele vai trabalhar isso. Mas o contrato de trabalho intermitente, ele foi inserido no artigo 443 da CLT, por força da Lei 13.467 de 2017, também chamada de reforma trabalhista. Pesquisem lá que tem vídeo meu aí nesse canal do YouTube, Prof. Benizete, e também no Instagram. O Instagram não tem vídeos muito longos. Muito bem. E aí, nesse parágrafo 3º, ele diz assim: considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviço com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de período de prestação de serviço e de inatividade, determinado por horas, dias ou meses, independente do tipo de atividade do empregado e do empregador. Bom, o que parece que o governo vai propor é que esse artigo, esse parágrafo, esse novo artigo, ele se mantenha, porém restrito a algumas poucas atividades, que ainda não sabemos exatamente quais são. Mas o fato é que esse trabalho intermitente, ele subverte diversas ordens, diversos princípios e valores, principalmente aquele da valorização do trabalho, que está no artigo 6º, o caput do artigo 7º, ambos da Constituição Federal, que vai dizer que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, dentre outros, aquele que visa a melhoria da sua condição social. E o trabalho intermitente, conforme está, ele não dá nenhuma garantia de tempo, de salário e também quando é que esse empregado vai ser chamado. Então o empregado ele não tem como organizar a sua vida, porque ele não sabe se vai ser chamado no mês que vem, na semana que vem, ou daqui a 3 dias, e quanto tempo ele vai trabalhar, quantas horas ele vai trabalhar. Então isso compromete a sua segurança financeira, a sua estabilidade financeira e, obviamente, social, porque, a despeito dele poder ter vários contratos, o fato é que como que esse empregado ele vai manter 2 contratos intermitentes ou 3, se todos vão funcionar dessa forma? O empregador vai chamar com 3 dias de antecedência, ele pode recusar-se, ele tem um prazo para se recusar, que está previsto no artigo 452A. Agora, se ele aceitar, e vamos supor que 2 dias depois ele seja chamado para o outro empregador, um outro contrato, para o mesmo dia, com condições mais vantajosas. Obviamente que ele vai aceitar essa condição mais vantajosa, só que tem um problema. Ele paga uma multa por ter dado o aceite inicial e não ter ido trabalhar. Claro que não é bom nem para o empregador, eu já disse isso em vários vídeos, em várias aulas, que o contrato de trabalho intermitente não é bom para o empregador, porque ele também não tem segurança. E como não é bom para o empregado por diversos fatores. Ele não tem segurança financeira, ele não tem estabilidade de trabalho, de tempo, de organização, de planejamento social, de vida. Ele não tem como equacionar se ele tem mais de 1, de 2 ou 3 contratos. Claro que se ele tem um contrato só, na condição de intermitente, e ele é profissional liberal, ou ele trabalha
como autônomo, aí dá para ele se organizar mais ou menos. Mas vamos supor que ele tenha um trabalho de meio expediente, de 4 horas à noite ou de dia. E se ele é chamado para trabalhar exatamente nesses horários? Pode, por exemplo, uma empresa de eventos, um buffet de festas, né? Isso vai variar, mas não necessariamente nessa condição, nessa perspectiva, nesse setor. O fato é que esse contrato de trabalho intermitente, ele viola a segurança jurídica, na minha opinião, do ponto de vista de organização patronal das suas condições de trabalho e a segurança financeira do empregado. Óbvio, já falei isso 3 vezes, porque eu acho que assim é o ponto que eu acho mais grave. E, além do que, ele subverte esse princípio também constitucional da valorização do trabalho. Bom, também, do ponto de vista seletista, ele não vai estabelecer aí um contrato com cláusulas que deem segurança para essas partes. Então, eu entendo que ele rompe uma das teorias que é do tempo à disposição, porque quando o empregado, eu uso muito esse exemplo nas aulas de graduação, do motorista. O motorista, ele está aguardando ali o tempo que ele vai trabalhar, que ele vai se ativar. Mas nesse tempo que ele está aguardando para efetivamente dirigir, né, ele está recebendo por essas horas inativas. No contrato de trabalho intermitente, o empregado está com o contrato dele em vigor, mas se o empregador não necessita, essas horas dele, esse tempo em que ele está aguardando, entre aspas, não é remunerado. Então, isso rompe com essa teoria absoluta do trabalho do tempo à disposição. Então, o tempo à disposição, o empregado está, de certa forma, porque o contrato dele está em vigor. Esse contrato não foi rompido, ele está à disposição do empregador, só com algumas características. O empregador vai avisar com 3 dias de antecedência, vai comunicar, vai dizer o tempo, a hora, o dia que ele vai trabalhar, e ele vai receber por essas horas. Isso que me parece assim muito grave. E isso impacta também nas alterações do fundo de garantia, nas alterações de férias, porque tem toda uma modificação da legislação nesse aspecto. Então, na minha opinião, o contrato de trabalho intermitente ele não tem que sofrer nenhuma alteração. Ele tem que ser revogado, porque isso é muito ruim no mundo do trabalho, isso é muito ruim juridicamente e causa uma insegurança para ambas as partes. E sem contar, como eu já disse, que viola diversos princípios constitucionais. Então, a valorização do trabalho, aí, os direitos sociais validados, as condições sociais melhores para o trabalhador, é muito violado aí com esse novel contrato que chegou com a chamada reforma trabalhista. Esse é o vídeo 1 do que eu prometi, do que o governo disse, em princípio, que vai alterar. Mas a gente vai fazer outros. Então, aguarde os próximos vídeos. Até a próxima.